E aí, pessoal, vamos começar com o nosso primeiro episódio com convidado. Não podia ser diferente, um cara amigo das antigas, um profissional competente pra caramba. E eu tenho que me apresentar. Sou o Bruno Avelar, estamos aqui para perguntar tudo. Eu, como profissional da área de saúde, saber um pouquinho de gestão, saber um pouquinho de negócio. E nós vamos explorar essa parte aí do nosso convidado hoje. Do meu lado aqui, nosso outro host. Eu sou o Guilherme, irmão do Bruno, e o nosso foco aqui agora o Bruno traz muito o lado de buscar conhecimento de negócio já para a área de saúde dele, e o meu é sempre balancear a nossa carreira de empreendedorismo e de negócio com saúde e com qualidade. E hoje a gente traz um convidado aqui que, além de amigo, além de companheiro, já esteve com a gente na trincheira durante muito tempo. E é um cara que se especializou em branding, criatividade, marketing, publicidade. E ele tem um histórico muito legal para trazer para a gente. Tem formação pela Universidade do Texas, em Austin. Passou por algumas missões brasileiras fora do Brasil, onde ele pôde levar profissionais dessa área para conhecer o que há de melhor dentro desses mercados. E hoje, além de professor, é membro do conselho da AB Design e também sócio de uma empresa de branding, publicidade, marketing. Nós vamos falar mais disso. Caleb Bezerra com a gente. E para a gente é até estranho falar dele como o empreendedor, porque a gente lembra dele só como atleta. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais esse lado. E capitão do nosso time por muito tempo de handball. É isso aí. Seja bem-vindo. Porra, Bruno, Gui, obrigado, velho. Vocês, parabéns pela iniciativa. É uma honra pra mim ser o primeiro dessa lista, que eu sei que só tem nome foda aí pra acontecer. Vocês são dois caras que eu também admiro bastante, os irmãos dupla dinâmica, né? É difícil inventar os caras, bicho. Jogar contra não era fácil, não. Os caras são pesados, velho. O nome denso não é à toa, não, tá? Boa. E vamos lá, vamos pra cima. Vamos contar um pouquinho de história agora, né? Caleb, conta aí pra gente. Sua formação aqui em faculdade, logo após o Loyola, que você estudou lá, né? Fez seu curso, sua formação inicial de escola lá no Loyola, depois foi pra faculdade. Conta pra gente um pouquinho a história desde o início, pra gente te conhecer ainda melhor. Vamos lá, Bruno. Eu fiz duas faculdades públicas ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu acho que hoje não pode mais, né? Eu não decidia exatamente. Eu ia fazer propaganda. Desde os 6 anos, eu sempre quis fazer propaganda. Eu queria ser redator publicitário, na verdade. E isso já estava definido e tal, mas por algum motivo eu gostava de desenhar, na verdade, eu gostava de design, eu não sabia. Alguém me falou, dá uma olhada no design também e tal, e tinha design à noite, né? Na UENG, na Universidade do Estado. Então eu fiz as duas provas, passei nos 2 cursos, toquei os 2 ao mesmo tempo. No final do curso de publicidade, eu consegui um intercâmbio para estudar em Austin, né? Aí lá tem um campo de criatividade bem legal, fiquei um tempo lá. Voltei já com um nome bom para o mercado. Aqui eu já estava no mercado, eu voltei para um nome legal. Depois abri na época a Caleb, né? Já que era eu mesmo que estava fazendo as coisas. Isso lá em 2013. Pensa que loucura, 14. Depois de abrir a Caleb, eu tive muitas oportunidades dessas missões, né, que a gente depois pode falar Sim. um pouquinho, que me levaram para um patamar novo de carreira, a própria B-Design, os contatos lá com as melhores empresas do Brasil, né, da área. E foi mais recente, assim, foi há uns 4 anos atrás que eu resolvi fazer um curso de marketing de fato, porque nós vamos falar mais disso também, mas existe uma distância ali entre os clientes, né, de um escritório, de uma agência, e a execução da comunicação de fato. E esse gap é uma qualidade do marketing que hoje está em falta no mercado mesmo, assim, entendimento de marketing raiz mesmo, 4Ps e tal, né? Então eu fui buscar esse conhecimento na Ohio University, consegui uma bolsa também lá da Fundação Lehman. E aí foi fundo, foi indo, estamos Legal. aqui hoje. E aproveitando, assim, você falou dos conceitos de marketing, dos 4Ps e tal. Sabe uma dúvida que eu tenho pra caramba e que eu gosto de conversar disso pra caramba até onde vai? Marketing, publicidade, branding, venda, que eu acho que isso tudo, a direção é aproximar, eu defino isso tudo, posso estar errado pra caramba, mas do design também, que é como você unir 2 pontos. Vamos falar assim, o cliente, a empresa ou o produto que ele precisa comprar e o outro precisa vender. Então,
define isso assim, essas 4 aí, pra gente entender todo o seu trabalho e que eu acho que pode matar a dúvida de muita E gente. até acho que um ponto importante, a gente comenta, e aí nosso público, a gente vai ter gente que é super focado em saúde, mas a gente também vai ter gente que é do mundo de negócio, já conhece alguns dos jargões que a gente trata. Se você pudesse contar para quem está assistindo um pouco do que são os 4 P's, Boa. só para a gente definir, nivelar o conhecimento, e aí a gente entra nesse ponto. Vamos nisso. Então, vou começar definindo a diferença entre marketing e vendas, tá? Perfeito. Marketing e comercial, né? O marketing raiz lá do Kotler, a noção de marketing, que é o livro, a Sim. bíblia de todo mundo, Uhum. 4 P's, né? Produto, preço, prazo e promoção. Então, ele vai cuidar, basicamente, da adequação da oferta ao mercado. Então, ele está nessa interseção entre o que você tem para oferecer, quem que vai comprar, por qual preço, em qual condição, em que lugar, como é que eu faço isso melhor, quais segmentos que eu escolho para atender, né? Aí você tem os conceitos, por exemplo, STP, segmentação, tag de posicionamento. Dentro da sua atividade lá do consultório, tem alguns tipos de clientes que são mais adequados do que outros, né? Você tem uma vida toda esportiva, os caras do esporte, por exemplo, de médio e alto rendimento, eu acho que eles são mais fit para você do que talvez um outro tipo de mercado de reabilitação de acidente, ou sei lá, tá? Tô Uhum, chutando. claro, tá dando exemplo. Depois disso, no marketing, você vai escolher alguns desses segmentos que são suas prioridades, principalmente um, que é o principal, que é o target, né? Que é a ideia. E aí você escolher um desses segmentos que tem que ser ou melhor para a competição, mais rentável, né? Que vai te dar mais prazer, ou pelos critérios N que tem. Sim. E depois disso, você vai para o posicionamento. O posicionamento tá bom, entre todas as ofertas que esse cara tem, e alternativas que ele tem, ele pode ir no terapeuta, ele pode ir no médico tal outro, ele pode ir na terapia alternativa, ele pode ir em tal. Por que eu vou ser o escolhido dele? Onde que ele vai me colocar na cabeça dele? Posicionamento é isso, a posição na cabeça. Onde Sim. que ele vai me colocar, de fato, a hora que ele lembrar disso aqui, ele vai lembrar de mim primeiro, você é a melhor escolha que ele tem. Então isso ainda é marketing. Depois disso, isso é o briefing para o branding. E aí, antes de falar do branding, eu vou falar da venda, né? Porque o marketing, ele faz os 4 P's, mas ele não tem o V de venda. Aham. A técnica comercial, de fato, que é como é que eu apresento o preço, como é que eu convenço o cara, que benefício ou desconto que eu dou, isso está bem na interseção, né? E se eu fosse para um lado mais, por exemplo, de prospecção comercial, de parceria comercial, distribuição, aí eu estou em vendas, eu não estou mais em marketing. E são carreiras que são muito próximas nas empresas, tem algumas empresas que acumulam as funções de marketing e vendas, mas não existe, e eu não recomendo de jeito nenhum, que a mesma pessoa cuide das duas coisas. Legal. Porque o cara do marketing está olhando para a oferta, para o produto, se está adequado, se a distribuição está legal, se a campanha está falando do jeito certo, a parte promocional está falando do jeito certo, se ele está nas praças adequadas, no ponto de venda, físico ou digital que seja. Uhum. E o cara de vendas está preocupado em fazer o dinheiro entrar de fato. É isso São aí. preocupações diferentes que se complementam, né? E que muitas vezes brigam muito também, porque acaba que é isso, né? O cara de vendas quer leads mais fáceis, né? Ele quer que o marketing gere o lead mais fácil, que não tem que ter trabalho, não tem que ficar vendendo, convertendo. Sim. E o cara de marketing quer que o venda, bicho, se vira aí, bicho, enche você de lead aí, como é que você não tá vendendo? Conversão de merda é essa sua que você tá fazendo aí, Aham. entendeu? Sim. Vai tendo 12%? O que é isso? Se vira, vai arrumar Entendi. dinheiro. Então, entre marketing e vendas é isso. E aí você tem a outra que é a minha, né, que é entre publicidade e design também. Que também parece a mesma coisa, mas assim, são carreiras paralelas, não se cruzam, né? O design tem processos de pensamento e mais ligados com a estratégia de negócio e de marketing. Então, o design vai ajudar a dar diferenciação, né, a dar identidade, a dar posicionamento de médio prazo. Ele vai ajudar, às vezes, a construir produto. No caso de embalagem, por exemplo, né, que é uma disciplina do design. A maneira de mostrar o produto, a embalagem é muito importante, né? O mercado de cerveja, que é onde a gente trabalha bastante, por exemplo, eles chamam a cerveja de líquido. Porque a embalagem conta demais. Ah, tá. O líquido é mais ou menos, mas a embalagem tá boa. Aham. Entendeu? E já na publicidade, a gente está falando de mídia, né? Assim, que é uma coisa que o design em geral não toca tanto. Então, eu tô falando de mídia, disposição e de uma criatividade num nível diferente, né? A criatividade no design está ligada à solução de problema. A criatividade na propaganda está mais ligada a chamar a atenção. Uhum. Né? O Ogilvy escrevia lá, se quer vender extintor de incêndio, começa com fogo. Uhum. Né? Por quê? Cará, né? Barulho, etc. A propaganda Aham. tem mais esse talento. E os dois são super necessários, assim, né? O que eu acho que tem acontecido nos últimos 10 anos é que a publicidade, na minha visão, tá? E aí eu estou muito mais no design que na propaganda, é verdade, então talvez eu tenha um viés, mas as campanhas publicitárias estão se tornando mais acessórias em relação à estratégia de marca central. Então eu tenho uma estratégia de marca que continua, que eu quero construir valor de longo prazo, Perfeito. e as campanhas, elas sobem e descem. Agora tem campanha, agora tem campanha,
agora tem campanha. Quando historicamente era o contrário, né? Assim, era campanha, 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 campanha. Nossa, mas como é que a gente vai construir marca? Peraí. Né? Então isso também tem mudado um pouquinho. Então esse é um panorama talvez dos 4 aí pra gente. Né? Dentro desse ponto, o que me chamou a atenção do que você trouxe você consegue atribuir a campanha mais para publicidade e hoje imagem, missão, visão um pouco mais voltada para o design? É possível traçar esse paralelo assim ou assim, é um pouco mais diferente do que isso? Missão, visão, valores, que é a tríade clássica, né? Eu Claro. atribuo já o planejamento estratégico, que é antes do marketing também. Perfeito. Ainda vai para uma outra esfera que o marketing tem que saber usar. Aham. Apesar de missão, visão, valores, para mim, ser uma fórmula um pouco antiga de pensar o futuro da companhia. Perfeito. Né? Muitas empresas colocam missão, visão, valores no site, e aí se ele é a Nunca missão, mais ser olham. o maior player, eu não tô nem aí se vai ser o maior ou o pior, você vai me atender ou não vai? É isso Entendeu? aí. Não quer saber seu tamanho, quer saber se vai resolver o meu problema. Aham. Né? Então, seus valores, ética, respeito, que daí, bicho? E daí? Você quer o resultado, né? Eu quero saber o que tem de diferente para mim nessa história. Ah. Então, um dos papéis do marketing é esse, né? Achar diferencial competitivo relevante. A gente chama de vantagem competitiva sustentável. É uma coisa que você tem melhor do que o outro, claramente, e que você consegue manter ao longo do tempo. Por exemplo, um preço muito baixo, geralmente não é uma vantagem sustentável. Você Sim. pode ter ela durante um tempo, mas depois de um certo tempo você fala, bicho, São campanhas, não consigo né? trabalhar com essa margem. Uhum. Não vai funcionar mais para mim. Né? Aham. Não é sustentável. E para ter as vantagens sustentáveis, você tem que ter razão para acreditar que é uma coisa objetiva pela qual de fato é melhor. Cara, por que o Bruno é um dos melhores fisioterapeutas do Brasil? Cara, porque ele tem esse curso, esse curso, esse Sim. curso, esse curso. Não tem discussão se ele tem ou não curso. Ele tem o curso, acabou, né? É diferente de falar, não, porque o Bruno ele é super carinhoso, super Atencioso, né? Não sei. Só vou saber depois. Aí é pós-venda, não é mais venda. Né? É isso, é engraçado. Você falando exatamente desse ponto, que a gente tem na saúde, a gente tem vários questionários para comprovar resultado. Vocês também para comprovar resultado de venda e tal. E tem um dos questionários que ele mede satisfação do paciente, sabe? Satisfação do cliente lá. Deve ser um NPS. É isso aí, é o NPS. Então ele pega Pergunta e vê, definitiva. que chama. e ele pega e fala assim, ó, olha aqui, meu NPS foi ótimo. Cara, meu atendimento foi bom. Eu falei, pra quem trabalha comigo, né? Foi ótimo, você foi carinhoso, você foi bonzinho, você foi acolhedor. Mas e o questionário de funcionalidade? A coluna dele voltou a funcionar, ele voltou a carregar peso, ele voltou a muito bom. cuidar do neto. Tem que ser técnico, né? Tem o questionário técnico e tem o de venda, de satisfação, que tem que ser totalmente diferenciado. Eficácia, né? Do tratamento. Exatamente, ver a eficácia do tratamento, ver o resultado técnico, sabe? E uma das grandes coisas que depois eu começar a estudar muito de gestão, de economia, de comportamento humano, o que eu falo hoje assim, se você não tem nada para comparar o antes e o depois, eu brinco que muitas clínicas, um dos meus negócios é uma clínica que tem Pilates. Eu falo que a falha do Pilates hoje é, você faz uma avaliação simples sem medir nada. É só para falar que fez. E aí, se você não mede nada, para onde você quer ir? Ou como é que você quer falar que seu Pilates está funcionando? Porque depois você não reavalia também, sabe? A grande maioria dos Pilates não reavalia. E na hora que você chega no meio do caminho, eu falo com as meninas, e aí, como é que tá esse teste? Evoluiu? Você mediu? E elas têm que medir de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. A gente vai alinhando isso com o cliente também. Porque na hora que aquela subjetividade vem à tona, né? Ah, não sei se tá mudando, não sei. Olha aqui, ó, você tava aqui, hoje você tá aqui. Ou, cara, nós focamos muito no seu ombro, por exemplo, e agora nós temos que focar mais nisso aqui, porque o ombro desenvolveu, agora essa outra parte não. Então, tem que ter essas medições, e na área da saúde a gente perde muito dado, né? A gente não anota, pelo menos na fisioterapia, maioria, eu né? notei isso como falha. Né? Na medicina tem muita coisa já documentada. Também carente, cara. Hã? Também carente. Também. Eu acho que a área da saúde toda é carente na formação de gestão mesmo, sabe? De administração de clínica, para se tornar empresário, eu brinco que a gente tem quase que desligar uma carreira da outra, porque não dá tempo ou a gente não sabe nada. Então tem que estudar tudo de novo, né? Desde o início. Eu queria entrar num ponto que você trouxe aqui, que eu acho que, e aí trazendo um pouco do nosso histórico para conectar um pouco com a sua realidade, Caleb. Eu venho de um cenário que, minha vida inteira foi vendas B2B, então sempre vendas complexas, corporativas, empresas grandes interagindo para chegar em algum acordo. A do meu irmão sempre foi
o que a gente chama de B2C, o Business to Customer, mas é ele vendendo para a pessoa direto, então todas as métricas de conversão, de tentar fechar e de tentar tratar aquele paciente o mais rápido possível e trazer a satisfação quase que imediata, ciclos de venda completamente diferentes. E quando Bruno comenta isso, falando do NPS, super comum a gente ter isso para a indústria, nem tanto para a área de saúde, mas ele está falando de métricas. Quando a gente pensa em design, em branding, quando pensa nos seus clientes, qual que é a sua... como é que você traz tangibilidade para esse antes e depois? O cara tinha uma realidade, você entrou, propôs uma série de mudanças, propôs um alinhamento diferente de imagem. Como é que você traz ele para falar, esse é o resultado que você está tendo aqui agora? Que métrica que você costuma usar? Onde que você vê o maior impacto? Em que parte do livro financeiro? Até por onde você começa a mexer. É o primeiro ponto de mudança para depois ir atingindo os outros. Isso vai mudar muito de projeto para projeto, porque cada um vai apresentar uma característica de desafio diferente. Então, vamos pôr alguns desafios mais comuns. Então, um desafio, por exemplo, de, cara, o meu produto é muito melhor que o do meu concorrente, mas o meu preço, eu não consigo fazer o mesmo preço que ele. Isso é o problema de marca, em geral. A percepção de valor está ruim. Então, você precisa fazer algumas estratégias ali. E aí, marca, né, é ponto de contato. Muito importante. Marca não é o desenho do logozinho. Sim. Marca é tudo que você tem de contato em relação à empresa, envolve construção de marca, identidade e imagem, né, emissão de sinais. Os sinais estão errados. Você está tentando vender uma coisa de um jeito, mas você ainda não é isso tudo, ou não é percebido como isso tudo. Então, tá faltando, às vezes está faltando falar. Às vezes está faltando uma sala de reunião melhor. Às vezes está faltando um espaço melhor interno. Às vezes está faltando você se vestir melhor. Às vezes está faltando você falar de um jeito melhor. Um monte de coisa que pode ser. E a gente vai achar esses pontos de contato que estão desalinhados com a estratégia e corrigir. Quando você faz isso, você sistematicamente pode subir no preço. Né? Teve um cliente agora nosso, área de alimentação, cara, sistematicamente vai subir no preço e os clientes continuam ali. Porque o produto é bom mesmo. Você pode subir. Se ele parar para comparar, ele vai ver. Mas você tem que estar com os pontos alinhados, porque senão quem não conhece vai perder valor. Então, essa é uma característica. Outros negócios, não, meu produto é muito bom, eu cobro bem, mas eu tô com a agenda vazia. É outro tipo de problema. Você precisa de mais conhecimento básico, né? Você precisa encher o começo do funil ali. Então, você está no awareness, né? Eu preciso de mais audiência, no caso. Então, eu vou fazer estratégias, por exemplo, de produção de conteúdo, de audiência. E é muito diferente, os profissionais de saúde têm que falar. Os profissionais de saúde têm muita dificuldade em fazer conteúdo para aumento de audiência, porque é um conteúdo muito raso para eles. E eles têm muito problema de comparação com os colegas e tudo, de, cara, mas eu vou falar isso aqui é tão básico, eu sou tão melhor que isso. Sabe? Eu estudei fora tantas vezes, eu vou falar isso. Eu vou falar 4Ps, velho. Sabe? 4Ps é um negócio dos anos 60, eu vou falar isso. Mas funciona, né, cara? Então, mas quem não sabe precisa disso. E não é o seu colega que vai comprar. A não ser que a marketing B2B, o colega é uma fonte de indicação importante, você quer posicionar dessa forma. Eu não quero cliente final, eu quero virar um B2B. Então, eu só quero que meus pares me admirem. Aí você fica postando só você em congresso, você em não sei o quê, você em artigo, esquece o cliente final. É um jeito também, entendeu? Então, depende da estratégia, mas os números eles vão variar de acordo com esse lugar. Em geral, para fechar, você tem uma escadinha, né? Nível de conhecimento de marca. Então, awareness é o básico. Sei quem que é? Nunca ouvi falar? Não, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, zero valor. Nunca ouvi falar. Depois, já ouvi falar, mas não sei o que faz. Né? Não sei nem o que é, bicho. Tal de... Não, é clínica de quem? Bruno. Já ouvi falar, mas não sei nem que ele é fisioterapeuta, por exemplo. Né? Depois, já ouvi falar e sei o que ele faz. Melhora um pouquinho. Depois, sei o que ele faz e prefiro ele. Se eu precisar de alguém, eu prefiro tentar ir nele primeiro, mais valor. Depois, eu fico satisfeito com ele, o NPS. E aí, satisfação e preferência tem uma coisa interessante. Nem sempre você prefere o que você fica satisfeito. Você prefere, às vezes, o menos pior. Então, você está mais suscetível à mudança ali, mas por falta de opção, você prefere aquele. Tipo nossas empresas de telefonia. Você prefere uma operadora... Mas assim, não, você me indica ela mesmo? É só porque você vai deixar de sofrer do jeito que você sofre com a sua atual, né? Você só quer trocar. Você só quer trocar. Mas depois, se você não tiver satisfação, você não tem lealdade. Ninguém fica leal a uma marca que não está satisfeito, né? Então, lealdade, que é o último nível, onde você consegue lá o Love Marks, né? Fidelidade à linha da razão, que o cara te indica sem saber, ele não pesquisa preço mais, ele só junta dinheiro para te comprar, senão ele nem vai.
né? Ele vai no automático. Esse é o melhor nível que tem de força de marca, né? Legal. E aí você tá num nível realmente onde esse cara começa a te recomendar. Se você tiver algum problema, ele te defende. Né? Que isso, você foi mal atendido lá, não, mas ele devia estar com algum problema na família dele, o menino dele não deve ter dormido bem, alguma coisa assim, sabe? Legal. E isso aí, gente, você vai. É engraçado como é que você vai se sentindo. Não sei se é porque eu tô aqui também, mas a área da saúde é carente mesmo disso, né? Esse discurso de ser superficial demais nas nossas redes sociais e tal. Eu falo com quem me acompanha, a empresa que cuida da minha rede social e tal, da minha comunicação. Eu falo assim: ó, eu não quero ser superficial a ponto de eu ser chamado de burro pelos meus colegas, mas eu não posso nunca ser profundo a ponto de eu falar tanto nome científico que ninguém dos meus clientes que vão me pagar, hoje que assim, quem me traz renda, são os clientes, são os atendimentos, os tratamentos, eles não entendam. Né? Mas depende do objetivo, né? Se eu quero continuar em atendimento, eu tenho que ser superficial mesmo para o cliente entender. Agora, vejo um tanto de gente indo para processo de gerar mentoria, né? De querer vender mentorias, vender treinamento, vender isso, conteúdo técnico. Ele tem que se aprofundar mais e tem hora que você vê uns absurdos superficiais demais para esses caras. Aí a gente sai criticando entre nós, dentro da profissão, igual você deve fazer com a sua, né? Ele fala, não é possível que esse cara deve estar vendendo essa mentoria. E não é ele que está ensinando. Mas ele tá dando tchau lá da Ferrari dele, né? Exatamente. O que mais machuca o cara que é melhor de serviço é isso. Que fica... Você vê que ele tá com baita da audiência. Eu vou te falar, se você tiver que... São dois extremos, mas se você tiver que escolher, vai para ser chamado de burro pelos seus colegas. Não, exato. Tranquilamente. Sempre eu brinco assim, na hora que tá incomodando, você tá fazendo efeito. Né? Então tá sendo questionado, tá fazendo efeito. Eu acho que foi uma das poucas coisas que eu aprendi no Big Brother, foi uma frase, assim, sabe? Há muito tempo, não lembro nem quem falou. Cultura pop aqui, ao vivo aqui. Cultura pop. Era assim, ó, o prego que se destaca é o prego que é martelado, né? Então, se você tá sendo falado, mantém ali, deve ter algum sentido. Eu não vejo Big Brother há algum tempo, mas essa frase é a cota do Alberto Cowboy, eu lembro dessa frase aqui. Aí, então tá atual demais, o cara tá de volta, pô. Aí, de volta. Tá vendo? Não, mas brincadeira da parte, acho que tem uma frase, tem um cara que eu sigo muito nas redes, é o Alex Hormozzi, dos Estados Unidos, é um desses empreendedores, mas ele comenta muito que antes de alguém te elogiar na sua jornada empreendedora, as pessoas mais próximas de você vão falar muito mal, você vai sentir vergonha delas e você vai passar por isso. Na hora que elas te elogiarem, você já não precisa mais do elogio. Você já tá num ponto em que... Tá inquestionável, né? E aí, assim, até dentro dessa frase, eu queria entrar um pouco na jornada da transição, né, da Caleb para a Alma. Eu queria entender um pouco, Caleb, você comentou que começou em 2013. Você falou, pô, comecei com a empresa do meu nome. Cara, quantas pessoas tinham? Qual que era o seu foco? Eu acho que são algumas perguntas que eu queria que você falasse um pouco sobre qual que era o seu foco. E aí você teve uma caminhada que você passou por uma operação de fusão e aquisição, de combinação de negócio agora, se tornando a Alma, mudando alcance geográfico. Assim, o que mudou? Lá atrás era o que isso que você está hoje, era o que você vislumbrava aqui, era o caminho que você achava que você ia chegar, que você ia percorrer. Conta um pouquinho dessa jornada. Posso só completar? Complementar? Explica também a hora que você resolveu tirar o Caleb da frente da empresa e colocar outro. Isso é bom como demais. branding. Pois Tava doido pra fazer isso há um tempo. Não me deixavam, juro. Porque quando a gente começou, eu era um freelancer. Tá bom. Eu trabalhava numa agência excelente, na Horta, um baita numa agência. Mas eu peguei um freela que pagava em 3 meses 1 ano de salário. Não. E aí eu olhei e falei, desculpa, super legal, atendi a Ambev, atendi um monte de gente legal na agência, mas olha, eu vou ter que sair e ficar por conta disso aqui. E aí eu, por conta, virando noite, né, acordando 2 horas da tarde, aquele ritmo, né, assim, de jovem ainda, né? Achando bonito fazer isso, né? Eu trabalhava lá em casa, achava que minha mãe me sustentava, que eu era um vagabundo e tal. E ainda você acha tempo pra jogar no Roma, né, cara? Ainda tinha isso, né? Ainda saía pra academia 3 da tarde, não sei o quê, e começava a trabalhar às 9 da noite. Essa aí não era vida, né? Assim, isso... Aos poucos a gente que é jovem vai achando que pode, mas depois você vai descobrindo que sono é muito importante, né? Total. Você vai descobrindo. A gente começou com 3 pessoas, eu falei, eu tenho que ir pro escritório. Eu fui pro escritório que era da minha mãe,
Logo eu falei, eu tenho que contratar alguém para me ajudar. Aí eu contratei uma sala, aluguei uma sala embaixo, que era grande, mas eu não tinha dinheiro nenhum. Eu comecei com capital pouco. Era uma mesa de plástico, 3 pessoas, computador no chão, não tinha nem carrinho pro gabinete. E aí, todo contrato novo que eu pegava, eu ia comprando computador, contratando alguém. Não tirava quase dinheiro nenhum, assim, mínimo para eu sobreviver. E isso foi 1 ano, 2 anos, aí o negócio foi crescendo, foi dando certo, a gente foi aumentando o headcount, foi pegando outra sala, depois mais uma sala, depois vai para outro lugar. E aí, eu fui convidado para fundar uma startup, junto com o Roque Almeida, o Thiago Alvim e o Bruno Barroso, na área de investimento social, que é uma área que sempre me interessou muito também. Meus projetos de graduação, os 2 foram em investimento social, foram em responsabilidade social e tudo. E aí, no que eu abri com eles, a gente foi ficando próximo, né? E aí acabou que a gente resolveu mudar para ficar todas as empresas no mesmo lugar, a startup e a empresa de cada um, que eles também tinham outras empresas. A gente foi para a Savassi. Nessa época eu queria ter mudado de nome, mas o meu diretor de criação falou: nossa, o seu nome já está forte, já tinha uns 10 anos de empresa, sei lá, e já tinha um nome mesmo no mercado. As pessoas começavam, mas você é o Caleb? Mas o nome da empresa é Caleb? Mas você é o Caleb? Que era uma coisa boa do meu nome, né? É legal. Porque se fosse José, né? Ninguém ia... Eu ia falar isso. Outra pessoa fala, o Caleb passando. Quase dependendo de qualificação, cara, o nome é marca, né, cara? E o meu último nome é Bezerra, né? E aí, normalmente os escritórios colocam o último nome, né? Mas se colocar Bezerra Design, ia ficar só agro, né? Ia ficar segmentado. Não ia dar, então ficou Caleb mesmo, só o primeiro nome e tal. Eu nunca fui muito fã, assim. Foi um acidente de não ter mudado a tempo. E aí a gente trabalhou muitos anos para a Smart, que é uma consultoria. A consultoria fez muitas consultorias de crescimento para a gente, estruturar processo, essas coisas, porque você precisa, né? Total. Nem design, nem propaganda não tem esse... Assim como medicina, né? Não tem esse repertório na faculdade, em lugar nenhum. Então você precisa se capacitar nessa área. As consultorias aceleram muito esse processo de crescimento. Até que em um ponto, o Roque Almeida, que hoje é CEO lá do grupo... Eu fiz uma arquitetura de marca para ele. A arquitetura de marca é quando você tem mais de uma marca na mesma empresa, né? Então tem várias formas de fazer. Por exemplo, a Ambev tem uma arquitetura de marca de endosso ali. Os produtos são todos da Ambev, você até sabe que são, mas eles concorrem, né? Entre eles. Você fica ali, Brahma e Skol, né? Outros mais de portfólio, quando você pega uma Unilever, por exemplo, né? Você tem as marcas totalmente separadas, são na mesma empresa, mas assim, se eu uso Pampers ou lavo o cabelo com Pantene, o povo nem sabe que é do mesmo dono, né? Ou barbeio com Gillette, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A arquitetura da Mater era uma empresa mãe, que é a Mater & Co., que ia ser a mãe da Smart, daí o nome Mater, e a gente separar a consultoria da gestão de pessoas. São duas consultorias muito diferentes no completamente mercado, diferentes, né? E que eram prestadas na mesma marca. E ainda tinha um BPO financeiro, que também tinha um potencial de crescimento gigante. E é um outro bicho, né? A não ser que ele fique batendo a cabeça no teto da mesma marca. Então era tudo meio que filho da consultoria. Então a arquitetura foi: você vai ter a Mater, que é o grupo, e aí você vai ter aqui uma empresa de consultoria de business, uma empresa de gestão de pessoas e um BPO financeiro. Aí a gente olhou e falou: tá faltando marketing aqui, não tá? E aí foi. Aí tá faltando, porra, e tal. Começamos a conversar, MOU, etc. A gente fez uma troca de papel. E uma das condições para eu entrar no grupo era trocar o nome de Caleb para Alma, por causa do valuation, né, da personalização demais e tal. Eu falei, é essa a condição que eu preciso, tô doido para alguém me obrigar a mudar de nome. E aí foi. Aí eu mudei de nome, a gente assumiu o escritório em São Paulo também, né? A gente sempre quis ter um pé fixo lá, eu sempre tive clientes fora, mas nunca com tanta presença. Hoje eu passo uma semana aqui, uma lá, eu vou entre os dois um pouco. E a Mater, assim, é um nível de entrega. Depois a gente adquiriu uma fábrica de software também, tem outras empresas do grupo. Então, você consegue hoje ter uma entrega muito mais multidisciplinar do que eu tinha sozinho, né? Se eu tenho que transitar, por exemplo, em fazer um projeto de marketing e depois colocar um profissional de marketing lá dentro, eu tenho uma consultoria de pessoas para fazer isso. Se eu estou fazendo uma indicação de um software ou de um negócio aqui mais robusto um pouco, que a Alma não dá conta de fazer, eu tenho uma fábrica de software para fazer isso, né? Se eu estou vendo que você está com a modelagem errada, seu processo comercial está horrível, eu tenho uma consultoria empresarial para organizar isso. Você mantém tudo dentro do ecossistema ali, né? Que legal. E dentro dessa caminhada, eu estou entendendo que antes era um purista ali na disciplina de branding, e design era o que você trazia, e você começou a entender necessidades de negócio de seus clientes, parceiros que poderiam atender eles e conseguiram ter uma sinergia e alinhamento de ideia. Acho que todo processo, quando a gente vê
fusão, aquisição, combinação de negócio, o que você trouxe parece que foi um caminho natural. Mas, obviamente, eu imagino que vocês tenham passado por discussões que não foram simples ou triviais e que acho que você acabou de citar o nome, um ponto. O nome Caleb, a primeiro momento, passa aqui, cara, é um super ego do cara que fundou, é um negócio que eu quero ter do meu nome representando e expandindo. Você tá contando que isso não foi meio a contragosto, mas assim, que desafio que permeou essa operação, assim, de combinação de negócio de vocês, assim, vocês tiveram que, alguém os líderes das empresas que se juntaram, eles tiveram que, em algum momento, abdicar um pouco de alguma posição de um pouco mais de poder e para fazer funcionar o todo? Como é que houve um pouco dessa situação? Muita, Guilherme. É uma ótima pergunta, porque eu sempre fui muito... eu tinha muita noção que eu não sou bom em gestão em relação a quem é um empresário gestor profissional de muito tempo. Eu sou um empresário do design que talvez seja acima da média nesse segmento, mas não no mercado como um todo, né? E como você sabe, gestão tem regras que se aplicam a qualquer negócio. Não é assim que eu só sei fazer gestão de clínica e consultório. Não, ela tem um monte de regra aí, né? Que é noção de gestão básico, de fato. né, cara? Básico. Que eu não tive, né? Eu tive que correr muito atrás. Então, por exemplo, quando a Smart, como consultoria, mudou nosso modelo de precificação, eles fizeram uma forma nova de precificar os serviços. Falaram, olha, cara, você tem que fazer desse jeito aqui. Aí eu fiz do jeito dele, fiz do meu. Dava o mesmo número. Dava o mesmo preço. Eu falei, mas por que eu vou fazer do seu jeito se dá o mesmo preço, ao invés de fazer do meu, o que tá certo? Ele falou, não, o seu tá certo, só que ele tá errado. Entendi, agora você me arrumou mais um problema, Falei, então vamos lá. Então vamos fazer do seu. Mudei, vou fazer Legal. do seu. E aí você tem um pouco de cultura, né? Que eu acho que, na verdade, é o maior desafio em qualquer fusão e aquisição. Cultura, velho. É os comportamentos que se espera das pessoas, o que se considera como norma correta e errada, né? O que se permite ou não permite. Então, um ganho grande de estar num grupo como a Mater hoje é o nível do time administrativo. Se você pensar minha empresa sozinha, qual que é o nível do profissional de financeiro ou de RH que eu consigo contratar? É um. Se eu pensar num grupo de 5 empresas que fatura 10 vezes mais, eu tenho a CFO, eu tenho um nível diferente. Agora, você acha que eu estou acostumado a lidar com CFO? Eu nunca tive ninguém mandando no dinheiro da empresa tanto quanto eu tenho agora. E eu tenho que pedir bênção. E é assim que vai funcionar. Eu tive que Isso muda, né? entender como é que joga com uma pessoa que controla o seu dinheiro ao invés de você. Que eu não tinha isso. Eu falava aqui, precisamos comprar tal coisa. Beleza, cara. Agora não, precisamos comprar tal coisa. Não, cara. Mostra o seu business Dá outro jeito aí. case. Dá outro jeito aí, esse mês você não vai comprar isso. É tipo assim... Mas é o que eu queria. Eu queria isso há muito tempo, né? Eu sempre gostei de trabalhar com gente melhor que eu nas coisas que eles fazem, Show de né? bola. Então tava faltando essa área. E tem hora que a gente não dá conta de tudo, né? Você foi crescendo pra caramba, não tem jeito, né? Não é sua habilidade, não é o seu core business lá, que era o marketing, e agora você tá muito maior, vocês estão dominando o ecossistema inteiro. Cara, não deixou de ser líder desde o handball, né? O tempo todo tá à frente de algum time e juntou com a gente melhor ainda. O que você lembra disso aí, das grandes encrencas que nós já entramos junto, né? Jogando. Vamos só posicionar eles. Quem é o Caleb? Caleb pra gente, assim, pra parte de esporte, tá? Eu vou falar da minha lembrança aqui, tá, Caleb? A gente jogava em colégio ainda, no Dom Silvério, eu e meu irmão. Handball a gente é sempre criado em colégio. E a primeira vez que eu fui jogar contra o Caleb foi em colégio ainda. Dentro do Dom Silvério, nosso time, cara, era bom, razoável, e fomos jogar contra a escola do Caleb, que tinha o técnico do clube que nós fomos jogar depois, boa parte dos jogadores do clube, e a gente, cara, a gente era grande, assim, minimamente forte, de repente entra um cara de 1,90 aí, quanto você tem? 1,90, com 15 anos, forte igual os caras que a gente via no profissional pra jogar. Eu falei, cara, o que eu vou fazer com esse cara aqui? Abriu o braço, tampava meia quadra. E assim, eu lembro como se fosse hoje. Aquela partida, a gente terminou a partida do primeiro tempo empatado. E aí eu fiquei orgulhoso. Eu falei, porra, temos um caminho. E perdemos de um gol. Alguma coisa assim.
E aquilo me marcou porque, cara, era um jeito diferente de jogar. E a gente tá falando de cultura, a cultura desse técnico, a cultura do clube que a gente foi depois, era uma cultura muito forte de defesa. E que não é comum para um jovem de qualquer esporte querer falar que eu quero ser bom de defesa, eu quero ficar bom de defesa. Cara, todo mundo quer marcar gol, todo mundo quer ser o camisa 10, o camisa 9 do futebol. Trazendo um paralelo do futebol, cara, eu quero ser o zagueiro, eu quero ser o Gabriel do Arsenal. Cara, ninguém quer isso hoje em dia, né? E aí eu vi o Caleb com essa sede e nesse clube a gente reuniu, eles reuniram, fundaram, né? E a gente reunia capitão de cada colégio, cara. Todo mundo era capitão nos seus respectivos colégios. E o Caleb se destacava ainda assim dentro daquele ponto como, cara, o capitão de times, inclusive, mais velhos, assim. Eu confesso assim, eu e meu irmão, a gente tinha funções de liderança, a gente tinha traços fortes de liderança também, mas naquele ponto o Caleb era eu acho que pessoa de juntou, referência. eu nunca tinha pensado isso não, porque lá no Roma juntou um monte de capitão de Era, time mesmo, era uma né? seleção de Belo Horizonte aqui. Era. Na prática. E o que me marcou foi quando eu entrei, o Caleb tinha acabado de jogar um campeonato mineiro adulto, acho que você estava no primeiro ano de juvenil, 17 anos, e ganhou como melhor defensor do adulto. Eu olhei para aquilo e falei, cara, deve ter alguma coisa aqui nesse clube para defender, eu quero aprender disso. E aí, enfim, mas estou querendo contar aqui, cara, o Caleb foi muito cedo, uma referência de defesa, de tática para o handebol mineiro e, obviamente, com atuações em nível nacional. Então, pra gente era uma referência, foi um negócio super legal quando a gente começou a jogar junto e não contra. Contra era mais difícil um pouco. Mas, cara, volta pra sua pergunta aqui. Não, é isso aí, porque é interessante você estar falando de juntar os líderes, e acontece isso no Roma. Mas antes disso, tem um caso que é muito engraçado, que assim, Guilherme não chegou, nisso eu sou mais velho que os dois. Eu jogava num time que era o rival do Roma, onde nós jogamos junto, e chegou uma época que nós falamos assim, cara, nós vamos ter que juntar. E foi assim, vamos juntar com os inimigos, né? Primeiro vamos ver se a gente vai ser aceito. Então experimentamos, fomos alguns pra lá, fomos no primeiro jogo, primeira palavra do nosso técnico, do Serginho, falou comigo numa quadra, ele falou assim, olha pro tamanho do cara, se você não passar dele, você vai jogar com quem? Era essa psicologia que ele usava com a gente, mas funcionou, me encorajou, eu não era um jogador de defesa, sabe, melhorei muito, continuei não sendo um jogador principal de defesa, sabe, mas foi um cara que ensinou isso, assim, de juntar grupos, e não foi uma vez só, né, não foi só essa vez Ginástica e Roma, né, teve uma outra vez em seguida, quando a gente estava no Roma e juntou com o Betim, que eram os dois times que sempre chegavam em final de campeonatos mineiros, né, pelo menos na nossa idade, no time que a gente jogava, e ele fazia os líderes todos lá dos dois times se encaixarem em algum momento, né, assim, entra aí, conversa, ou entra aí, resolve todos os problemas. E funciona. Né? E funcionava. Faz funcionar. Porque não tem outra opção. E foi o primeiro ano, fez funcionar. O primeiro ano que nós juntamos de novo com o Betim, a gente foi campeão mineiro. Quando foi Ginástica e Roma também, eu não lembro se a gente foi campeão, mas a gente chegou na final. Várias finais, né? Parece muito com a realidade sua de trabalho, né? Foi calejado desde... Esse ponto, assim, o que essa carreira de esporte te trouxe aqui, cara? Assim, e como que você mantém isso até hoje, assim? O legado é forte, né? É muito, né? Eu tô no handball até hoje, na verdade, eu ainda não... Talvez a hora que o pessoal do time escutar esse podcast vão descobrir que eu tô de saída. Agora com 40 anos, ainda jogando adulto, aí o pessoal pensa, mas é master, né? Eu falei, não, é adulto mesmo. Profissional, né? É adulto, profissional, com os meninos Teve o nosso goleiro reserva, não pôde ir porque ele tinha que fazer Enem. Ah, legal. Sacou? Que é isso mesmo? Mas é claro que, assim, com 40 agora, jogando com os meninos de 18, 20, 25, 30, tem pouca gente de idade próxima a minha no time hoje, no clube, né? Um clube muito organizado também, a BESC. A explosão muscular é muito diferente, né? E o que você sabe de atalho de algumas coisas, você perde também de explosão e de performance. E num campeonato como esses nossos, que são semi-amadores ainda, né? Como os jogos são em sequência, a recuperação muscular também... Não ajuda. Né? Ela machuca demais, né? Assim, eu não machuco, graças a Deus, minha genética... Quando eu machuco, eu vou no Bruno. Ele não me vê tem uns 5 anos, então... bom sinal. Tá boa. Isso é um bom sinal. Você nem sabe onde que é agora. Pode saber que não deu. Aí eu acho que tem uma... E eu tô fazendo uma transição pro tênis, né? Tem um ano e meio que eu tô jogando tênis.
E aos poucos tô, assim, pra também não ficar sem esporte, que a gente não dá conta, né? Não. Agora, do handball, o que eu acho que é o que me foi mais valioso é a convivência com pessoas com realidades muito diferentes da sua, né? Uhum. Porque é um esporte. Embora no caso do Roma, a gente ainda tinha ali, como era a maioria do pessoal do colégio, né, dos colégios bons, muita gente do colégio bom, você tinha uma galera de mesma lógica social, né, no Sim. Brasil, que hoje é muito diferente. Mas também tinha uma turma que era de outros lugares, que é Era mais de de outra periferia, cidade outras também, né? cidades e tal, né? E quando você viaja interior afora, você vai lidar, né, com gente de todo tipo. É, E você entender as realidades dessas pessoas, a formação delas, respeitar e saber conversar com elas e saber, no caso de um capitão, né, você tem que ser ouvido por elas, né? Então, você tem que fazer as coisas de um jeito que você não pareça arrogante, né? Ao mesmo tempo que já existe uma relação meio tensa ali, né, disso, né, de haver um playboy aqui, Sim. me dar dica de De como é que eu comparar, jogo, né? É bem complicado. Então tem que ter uma temperança muito boa para poder fazer isso. E mais recentemente, eu diria que uma coisa que eu aprendi muito nos últimos anos foi a mudança geracional também, né? Porque como eu continuei jogando, e jogou a Copa do Brasil nos últimos 2 anos ainda, nesse nível, hein? Aham, aham. Loucura. É, Você tem que lidar com meninos de 18, 20 anos, E vinte como e é que cinco tá? anos. Como que é lidar com essa geração nova em relação ao que você estava acostumado É uma dentro do... geração, e aí tem a cultura muito diferente, tanto Aham. geracional quanto do clube que você tá, né? Depois de Betinho, ainda joguei em outros clubes, até ir pra Besc, depois saí da Besc. Aí foi quando o meu terceiro filho nasceu, aí depois pandemia, Sim. etc, né? E eu voltei pra Besc tem 3 anos, né? E a Besc é um clube muito estruturado, é um projeto social, tem treinador, tem 2 treinadores, tem fisioterapeutas, se quiser tem nutrição, tem treino físico, é muito mais Tem todo um estruturado. projeto de time grande, né? Muito, muito. Joga mais campeonato, muito mais estruturado do que era o Roma. Assim. Tem sala de fisioterapia Ah, é? Legal. lá dentro, Legal. tem Onde tudo que que é fica equipamento. hoje? No Horto Florestal, Que legal. um terreno doado pela prefeitura, que eles reformaram, tem piscina, tem o clube Entendi. mesmo e tal. É, Mas tem uma cultura diferente. Não tem uma cultura, por exemplo, tanto de defesa, então talvez por isso eu continuei sendo valioso lá, né? Uhum. Tem uma lógica, o esporte também evoluiu, obviamente, né? A velocidade do esporte mudou, Tá muito mais rápido, né, algumas cara? técnicas mudaram, algumas noções mudaram de defesa, por exemplo, algumas noções mudaram, né? Tem uns estilos de defesa diferentes, o que a gente achava que era loucura, 3-3, hoje é muito mais normal, né? As coisas, ataque ao ímpar, que não existia tanto, né? O goleiro tem um tempo já, né? O goleiro tem hora que troca e vai para um O jogador goleiro de sai linha, né? muito, né, A para fazer gente não via isso. mais um atacante e o handball é muito fascinante por isso, porque é um esporte que a regra também evolui, né? A regra evoluiu muito Sim. do que vocês jogavam, porque vocês saíram bem antes de mim, né? Saímos. Eu acho que eu tenho 20 anos que eu parei. E eu acho que eu nunca mais, assim, brinquei mais umas 3 vezes. A regra evoluiu muito e a regra do handball ela é muito bonita porque ela privilegia o jogo demais, sabe? Uhum. É para dar jogo, para não ter cera. Então, por exemplo, uma falta de punição dentro dos últimos minutos é para cartão vermelho. E é 7 metros, não importa de onde a falta foi. Uhum. Uhum. Por quê? Porque senão você faz o que a gente fez lá no Roma uma vez, não sei se você vai lembrar, lá em Uberlândia. A gente tava ganhando de um gol, a gente na defesa, se a gente falou, morre todo mundo! Com toda aquela pedagogia. Pá, pá. Psicologia positiva, Foi né? todo mundo tomando cartão vermelho, o jogo acabou com a gente com 3 em quadro. E a gente É. ganhou. E hoje isso é impossível. Entendi. Porque alguém inteligente do esporte olhou para aqui e falou: não, esse tipo de conduta andesportiva não pode acontecer. Entendeu? Eu continuo acompanhando o handball, o Campeonato Europeu, o Mundial, Champions League, e é perceptível, assim, até o perfil físico dos atletas começam a mudar um pouco mais, eles estão mais dinâmicos, eles são mais... Menos pesados às vezes, né? Eu acho que, Então. pelo menos eu tenho visto É. isso. Né? Não, Assim, mas eu acho que sim, mas assim, o perfil de defesa de biotipo de quem entra pra defender não mudou, eu não vi mudar tanto, continuam sendo os caras Sim. um pouco mais pesados, como a gente era, então assim, mas é interessante, assim, porque eu brinco que todas as entrevistas de emprego que eu fui, eu brinco que, ele fala, qual que é a sua experiência profissional? A minha primeira foi o esporte, eu sempre falo que foi o esporte porque foi o meu principal formador de caráter, né, cara, de personalidade, de lidar com essas classes diferentes. E aí, nesse ponto geracional, acho que é um problema que as empresas vivem muito hoje, né? Assim, como atrair talento, como manter como estimular essa geração, uma geração que, por vezes, antes tinha uma pegada de... cara,
tem que fazer alguma coisa, porra, vamos virar à noite, vamos fazer o que tem que fazer, cara. É uma geração que não tem tanto esse... Não. Eles valorizam a condição pessoal deles mais do que a gente valorizava. Antes a gente pisava na pessoal, na saúde. Eu pisei algumas vezes, colhi o fruto disso, e eles estão cuidadosos nisso. Ou, às vezes, cuidadosos demais. Então, acho que é o balanço. Mas como é que você vê, até como capitão e como líder de empresa agora, cara? É similar ao que você vê no esporte do que você tá vendo na Alma e o que você tá vendo na Mater? Assim, É um aprendizado, talvez o mais valioso desses anos foi ter uma visibilidade melhor sobre como é que essa geração mais jovem se comporta. E aí, assim, para mim isso é atestado que você tá ficando velho. Ponto. Ponto. Aceita. Aceita que você tá ficando velho e que agora, ao invés de você ficar reclamando, o povo de hoje em dia já não isso, bicho, isso é coisa de velho ranzinza. Velho ranzinza, porque é assim e vocês, nós, também, os mais velhos reclamavam da gente falavam também. da gente, sim. Os Rigueira, Catete, a galera da época falava, esses meninos de hoje aí também já não... Então isso é um sintoma geracional. Toda vez que uma geração nova vai assumindo o protagonismo ali das coisas, a que tava antes ali mais velha reclama do jeito dela fazer as coisas, do jeito de ser. Então eu trabalhei muito a aceitação, cara. Esses meninos são assim. Esses meninos têm uma tolerância à crítica muito mais baixa. E a crítica tem que ser muito mais respeitosa, muito mais cuidadosa do que as nossas eram. A gente, né, recebia palavrão o dia inteiro, xingava a mãe da gente. Já teve caso lá de tapa na cara, né? Hoje, tapa na cara de um jogador, cara. hoje é inaceitável. Na nossa época, alguém ia denunciar um tapa na cara, Não, 20 anos atrás. nunca. E assim, o máximo que ia acontecer, você ia sair do time, né? Sair bravo, entendeu? E isso é um fator muito geracional, né? Eu acho que também as gerações mais jovens têm que entender, e eles também têm dificuldade de entender que antes era assim, então eu fui criado assim, né? Uma coisa que hoje no handball a gente discute muito lá no time, né? Existe uma diferença muito grande entre jogar firme e jogar desleal. Muito grande. Às vezes é só na intenção, porque às vezes você sobra uma mão no rosto ali e tal, o cara acha que foi desleal, mas você não foi. Você estava tentando ir na bola e errou o bote. Outros caras não, é desleal mesmo. Essa geração mais jovem tem muita dificuldade em discernir essas coisas, porque eles já são mais sensíveis com esse negócio de chegar firme demais, né? Eles já acham isso falta de respeito. O esporte está mais protecionista também um pouco e tal, né? Com mão no rosto, essas coisas. Bolada no goleiro, mudou muita regra. Mas também você tem que entender que eles têm as qualidades deles, né? Assim, eles têm umas qualidades de aprendizado rápido, eles têm umas qualidades de... O questionamento que eles fazem das coisas, às vezes, é muito produtivo, porque ele te pergunta, pô, mas por que você fez isso aqui e não fez desse outro jeito? Cara, na verdade, você pisa no seu ego, aprende e vai embora, né? A gente mais velho tem que baixar muito a nossa bola, às vezes, sabe? Sim. Tem coisas que você já rodou e tal, mas tem coisas que se você não ouvir, você vai ficar para trás. Uhum. Eu queria só explorar, assim, acho que um ponto até dentro, falando de geração, mas assim, uma das tradições que a gente quer construir aqui é saber um pouquinho da... a gente vai ter 3 pontos de tradição aqui, mas um deles qual que é a sua rotina diária para encaixar todos esses desafios que você tem de negócio com viagem, saúde, trabalho, viagem, família. O Caleb é casado, pai de 2 filhas. Nós aqui também somos casados, temos filhos e a gente quer aprender com isso. Assim, como é que você equilibra isso hoje? Essa é uma boa tradição em podcast, tá dentro do manual, tem que fazer. Vamos fazer. São 3, esse é o primeiro, tem mais 2. Eu vou separar o meu dia normal, como eu fico metade do tempo viajando e metade em BH, eu tenho que fazer 2 modelos. 2 rotinas. Porque o dia em BH, eu faço questão de levar minhas filhas na escola, todos os dias. Legal. Elas estudam de manhã, 7h30. Olha como é que a vida muda, né? Hoje eu acho 7h30 tarde. Lá em casa, 5h15, tá todo mundo em pé já. Isso aí. 7h30 tarde, tipo assim, me atrapalha. Aí depois disso, geralmente eu vou pra academia de 7h30 às 8h30 ali, tomo um banho, chego no trabalho às 9h. Vou fazer 1 milhão de coisas lá no trabalho. Geralmente almoço em casa com elas de novo. E com a minha esposa também. A gente almoça todo mundo, todo dia em casa, comida, tudo certinho. E aí, à noite, os treinos na ABESC, segundas, quartas e sábados. Segunda e quarta de 8h30 a 10h30 da noite. Sábado. Cara, mas até que fica o horário bom pra a gente com filho, já fica o horário bom, né? Dá pra trabalhar, dá pra chegar, deixar as meninas quase dormindo ali, né? E depois ir. Mas eu tive que ir no médico do sono, velho, porque você chegava agitado. Treino 11 da noite, suado ainda, acabado, com fome.
você vai dormir lá pra 1 da manhã. É. Aí pra você acordar às 6h40, 6h30, você vai ter uma privação de sono ali. E o que que ele te ensinou? Isso foi muito legal, esse cara. Esse cara é muito maluco. Eu esqueci o nome dele, é uma pena. Mas ele me falou assim, cara, quando você sair do treino, você põe um óculos escuro Imaginei. pra você começar a receber menos luz. Põe uma Faz blusa todo pro seu sentido. corpo receber menos luz. Em casa, você já vai deixar. Se você tiver mesmo que comer, você podia acabar com essa refeição. Mas se você tiver mesmo que comer, já deixa a comida, o prato dentro do micro-ondas já. Você só vai apertar o botão. Você vai tomar banho no escuro. No máximo, você liga a lanterna do celular se não estiver enxergando. Tudo no escuro. E aí você já vai. Ele fica fazendo assim na consulta. E aí você começa. A dar sinais Seu pro corpo. te dá um sono, não sei o que acontece. Você vai contando pro seu corpo que tá na hora de dormir. E aí você vai chegar e você vai dormir o mais rápido possível ali. E isso mudou bastante também pra Que eu ter legal. o tempo. E também, assim, às vezes, no dia que eu... Ainda por cima, eu dou aula, né? À noite. Tem mais esse detalhe, assim, né? Pequeno esforço. Então a aula no ano passado me atrapalhou muito com o treino, porque ela caiu nos dias do treino. Mas tem dias que cai no outro horário, então aí uma coisa vai empurrando a outra. E geralmente tem uma siesta ali de 20 minutos, mesmo power napzinho, quando eu tenho muita coisa à noite, porque aí ele te dá uma sobrevida maior, né? 30 minutos, 15, o que você 30 faz? minutos 30 no minutos. máximo, 20 a 30 minutos E já no é bom máximo pra mesmo. caramba, né? Muda muito, muda muito. Se você dorme bem à noite, quem tem a habilidade de dormir bem à noite, geralmente consegue dar essa desligada, né? Eu consegui por muito tempo, ainda faço. Não com tanta regularidade, mas faço. Umas 3 vezes na semana, pelo menos, eu consigo. Você usa alguma coisa daqueles protocolos acho que é NSRDR, não sei se você já ouviu falar, que é Non-Sleep Deep Rest. Vou procurar, vou jogar no Google isso aí. Tem Quem estiver alguns seguindo aí vídeos, também joga no Google aí. que é Non-Sleep Deep Rest. Então, na verdade, são músicas ou falas que te levam para o descanso para esses power naps, para 15, 10, 20, 30 minutos. Então, no YouTube tem. Não recomendo o YouTube que você tem que olhar, mas teu Spotify tem. Então, você, cara, botar o celular no peito, deixar e ir para um lugar escuro. Eu não sei se você já usou isso. Eu fiz um muito bom, que é um aplicativo que chama Headspace. Legal pra caramba. Que ensina, né? Porque tanto relaxamento quanto meditação tem técnica, né? Pra você fazer. Meditação me ajudou muito um tempo. Ainda me ajuda às vezes, assim, quando você tá... Porque os dias não são fáceis, né? É dia de cão, né? Tem dia que é bruto, assim. Você tem uma notícia muito ruim, você tem notícias ruins em sequência. Às vezes você precisa dar uma paradinha, sabe? De 5 minutos. A galera também da yoga faz os pranas, né? Que são as respirações. Que também é um jeito ali de você meio que dizer pro seu corpo, ó, reseta aí, velho. Tem mais coisa aqui pra você tomar ainda hoje. Não acabou ainda não, né? Mas acho que tudo isso, assim, a técnica, acho que tem que achar seu método mesmo, né? Assim como pra concentração tem o flow, né? O estado de flow. Que até lá na faculdade de Austin a gente estudou o estado de flow do Csikszentmihalyi, porque criatividade tem muito a ver com flow. Nunca soube falar o nome do autor, cara. Eu sempre vi, é um autor muito mais consoante do que vogal. Né? Eles ensinaram lá porque em inglês você fala Csikszentmihalyi. Aí você consegue agir, entendeu? Mas vamos para as outras tradições, Bruno. Assim, Tradições. A segunda é indicar. Indicar pessoas que você acha importante e que você acha que vai ser legal. Um podcast com elas que influenciaram a sua carreira, suas tomadas de decisão e que te inspiram até hoje. Tem muitas pessoas legais para inspirar. Se eu puder falar uma que é um grandíssimo amiga, que eu estou vendo um livro de alta performance, que é de altíssima performance, é o Theo Laborne, recordista olímpico de natação, junto com Gustavo Borges, Fernando Scherer e Luiz Carlos, desculpa o quarto cara, eu sempre esqueço o nome dele, foi mal mesmo. E o Theo, assim, o cara que é recordista mundial, né? 2 vezes. O nível é diferente, né, cara? Cara, eu falo isso assim, até se o cara for atleta olímpico já é diferente, Não, né? atleta olímpico é loucura. É diferente. Não adianta comparar com nada. É pra pôr no cartão de visita mesmo, né? É igual quem faz Ironman, quem faz maratona, Sim. você tem que pôr no cartão de visita mesmo, porque isso é uma muito credencial diferente. do cara falar assim, meu amigo, eu sou obstinado. Eu gosto quando o pessoal fala, pô, mas ele foi pra Olimpíada, ficou em... Tipo, o cara do tiro, ficou em 30º, cara. Então vai pra Olimpíada. Vai pra Olimpíada. Vai pra Olimpíada. Vai lá, depois você fala que você ficou em último e faz, olha só como é que eu fui mal. Classifica pra Olimpíada. E na natação, né, que é um esporte
de extrema regularidade, né? É volume, volume, volume. É uma loucura o treino dele, é outra E lógica. eu acho que assim, é volume e é você com você mesmo. Porque Você ali com você praticando, você sozinho. não conversa, cara. Faz nada com Você ninguém. conversa depois do treino. Mas você fica. Eu vou falar como é que eu falo da natação, assim, porque eu acho monótono pra caramba. Eu gosto de conversar. Fica lá contando azulejo, né? Você vai olhar pro fundo da piscina e vai. E Contando vai, azulejo. vai. E é difícil pra caramba de manter Tem que isso. ter uma força mental muito grande, É, né? Os treinos são assim, um volume muito alto, muito exaustivo. Às vezes você tá lá dando lá 12 quilômetros para poder fazer 200 metros. E geralmente é cedo, né? Você tá. Começa às 5 horas da manhã, e num dia que tá frio, tá quente, pouco importa. Não importa. E aí, Caleb, o último ponto da nossa hoje tradição é conteúdo, cara. O que livro, podcast, filme, o que Você tem foi alguma consumido? coisa que te inspirou ou que é recente, cara, você consumiu e gostou de ver e recomenda? Cara, tem muita coisa legal. Eu gosto muito de ver histórias de founders. Uma que eu, assim, que é desprezível, mas ao mesmo tempo é muito interessante, é a do Uber, Pumped Up. Como chama? Pumped Up. Pumped Up. Porque o que o Kalanick faz, né? Ele vai contra o... Ele é um fora da lei nato, né? Assim, um babaca nato. Mas ao mesmo tempo você vê que se ele não fosse babaca, ele não tinha Conseguido nada, né? fazer o que ele fez. Porque as coisas levaram ele para um caminho também, e o mercado que ele entrou, o jeito de ser, levou ele para um caminho que vale muito a pena entender a história dele, a relação dele com o founder dele, e esse tipo de coisa, né? Podcast, além do Denso, que eu já estou recomendando Boa. a escuta. Eu gosto muito do Gestão da Manhã, que é bem legal, né? Do Salibão lá. São caras mais velhos ainda, outra geração ainda, mas que tem aquele nível técnico altíssimo, né? Assim, que não é oba-oba, não é baboseira, não é aqueles coach estalinho, né? Os caras são... É bem na linha do Denso, assim. A gente brinca que o Denso é a favor da vida sem atalhos, cara. E ele teve história no esporte também, né? No tênis. No tênis? A história dele no tênis é legal pra caramba. Depois pesquisa pra você ver. Cara, o tênis aí, tem que abrir esse parênteses final aqui, porque o tênis não é à toa que é o esporte executivo, né? Eu tô há 1 ano e meio e, assim, quantidade de livro que você tem, de filosofia envolvida, no handball a gente não tinha nada disso. Eu acho que ele tem um livro que chama Jogo Interno do Tênis. Inner Game, Não, não é dele não. O Inner Game eu li. Não, tem um dele Ele tem do um tênis, dele disso? então. Deve ser um nome diferente. É outro nome. O Inner Game eu li, é bem legal. Depois É um olha. livro de... O Inner Game é isso, né? É a relação sua com seu corpo no esporte. Tipo assim, você é uma pessoa, seu corpo é outra pessoa. Aham. O jogo é você contra o seu corpo. Ou a favor, né? Sim. Esse é o jogo interno. É do caralho. Isso já fechou, então, com algumas recomendações aqui. E agora temos mais um que a gente estava esquecendo. São 4 protocolos. Assinatura. Seu autógrafo. Ah, que isso. Não, na bola de Tá, tênis, mas- você tá realizando meu sonho, bicho. Eu sou 5ª classe ainda e já vou dar autógrafo em bola de tênis. A gente vai ter uma bola de handball aqui também. Depois eu vou mandar ela pra você assinar aqui também. E é nóis aí. Show de bola. Caleb, acho que a gente passou aqui, cara, só recapitulando parte dos pontos que eu acho que são importantíssimos das lições que a gente teve aqui ao longo dessa sessão, cara. A gente falou de conceito de marketing, de branding, de venda, de publicidade. A gente retornou e recapitulou Kotler, né? A bíblia do marketing. A gente falou um pouco das definições disso e dos estágios de marca, né? Que seus clientes passam e onde eles estão de maturidade. Me chamou muita atenção o ponto de consultoria acelerando empresas que não têm o conteúdo para acelerar administrativamente de negócios. A estrutura da Mater, como que vocês se dividiram no novo grupo, como que vocês estão com vários braços. E, para mim, sempre me pega, assim, até pela minha transição, quando saí de São Paulo, vim para cá, parte pessoal, acho que como é que você tem conciliado, e chamou atenção almoçar em casa, levar as filhas na escola. Sim. Cara, isso faz uma diferença para elas e pra gente que a gente não imagina. Dá uma recarregada. Gasta, eu falo assim, ó, a gente fica cansado, mas recarrega a bateria, né? É igual viagem. Eu brinco que viagem é o único jeito de você gastar dinheiro e voltar mais rico. E tá com a família, é o único jeito de você cansar e voltar recarregado. E sono como... vou trazer uma frase que eu escutei, mas pro que você falou. Sono é treino. Eu escutei isso e é... É verdade demais. Muito verdade. E a gente não foi criado assim, né? A gente tá aprendendo isso agora. Assim. Então... É treino pra você dormir melhor e é treino pra você ficar melhor ao longo do dia, né? Você tem que treinar seu sono pra te recuperar. É isso aí. Caleb, obrigado demais pela oportunidade, pelo tempo,
tá? De gravação, de estar longe das filhas, estar longe da família e estar sem treinar, né? Obrigado mesmo, foi muita honra de estar com a gente, de conseguir a gente juntar de novo para conversar com esse tempo todo e continue no esporte, que isso aí inspira a gente pra caramba. Porra, adorei estar aqui de novo. Obrigado vocês aí, parabéns mais uma vez. Vocês são dois caras, assim, inteligentes, bonitos, com recursos, bem de vida, densos, sem tudo na mão. Não tem como. Tá achando? Já Não deu precisa certo. nem trabalhar muito o marketing Já aqui, deu não. certo. É. Já foi. Show já de foi. bola. E esse aqui é o primeiro do Caleb. A gente espera que em um ano e meio, ele volte para contar como é que a as combinação novidades. de negócio deu certo, quanto que eles já expandiram. Como é que eles aumentaram 10 vezes esse ano? Vai aumentar mais 10 agora? Show de bola. Obrigado, Caleb. Obrigado vocês. Valeu demais, pessoal. Sem esquecer de seguir a gente no Instagram, tá? É denso.hub no Instagram, @denso.hub e no YouTube, denso.hub.oficial, tá? Comece a seguir a gente lá que vai ter muito mais conteúdo para vocês curtirem. Um abraço.